Hoje eu vou falar de um tema um pouco espinhoso. Nessa tarde, Nick aqui falando. Espinhoso para algumas pessoas, mas não espinhoso para outras. Para outras eu acho que vai ser como se fosse uma boa nova. Mesmo porque para mim foi no momento em específico, tá? Hoje eu vou falar sobre a mentira dos falsos inteligentes. Então houve um momento na minha vida que de algum jeito eu me considerei um burro. Por que eu me considerei um burro? Porque me fizeram acreditar que eu era burro. Era muito comum no passado, na minha geração, que é dos anos 80, a pessoa sofrer bullying. E eu não estou falando que isso não acontecia antes, não, tá? Estou falando da minha experiência. Mas as pessoas dos anos 80 sofreram muitas vezes, não vou falar todas, mas algumas sofreram esse tal do bullying, mas não necessariamente sabiam que existia esse nome, né? Não existia essa parada de bullying no passado. Hoje você tem para você ter um certo tipo de controle, né? Mas as pessoas tinham que saber se virar de acordo com o que poderiam. E eu fui uma das pessoas, né? Eu era meio gordinho, eu era meio quieto na minha, introspectivo, gostava de dar risadas. Minhas risadas sempre foram muito chamativas, né? Então isso desagradava muitas pessoas, né? Engraçado, né? Quando você ri, algumas vezes você desagrada algumas pessoas. Pessoas tristes, né? Mas eu me lembro que, tipo assim, por não existir uma forma de entendimento daquilo que eu passava, eu acabava assumindo aquilo que me apresentavam como se fosse a verdade, né? Uma das verdades era essa, é que eu era burro na cabeça de algumas pessoas. Não era porque eu tinha limitações, mas é porque, tipo assim, não bateu santo. Faziam isso, né? E aí sempre tinha aqueles grupinhos, né? Que eles basicamente se fortificavam e você acaba vendo o bobo, o palhaço. Enfim. E aquilo ali eu fui entendendo como verdade durante um tempo da minha vida. Entendendo que, de algum jeito, eu era burro. Por quê? Porque me falavam. E se alguém me falou que eu era burro, eu deveria considerar que aquilo era verdade. E aí só que você vai modelando o seu ser em função do que outros falam, em vez de você perceber você tal como você é. E aí você vai vendo as diferenças ao longo do tempo, né? E até determinada época, eu comecei a ter contato com outras formas de pensar. E eu fui me deparar com essa questão da inteligência. Porque se alguém te considera burro, de algum jeito, é porque aquele que ele considera burro, ele não é burro, ele é um ser inteligente. Então, ele, entre aspas, esses indivíduos, o grupo de indivíduos, eles devem ter uma característica em si que os define como inteligente, para que assim eles possam dizer que você é burro, né? Só que eu não sabia o que era inteligência. E o mais engraçado é observar que isso ainda acontece hoje, quando observo as pessoas vivendo esse tipo de situação, sem entender de fato o que significa inteligência. Inteligência é a capacidade do indivíduo perceber a realidade. Você pode definir isso como as pessoas faziam no passado, ou ainda fazem, mas aí é do que você aceita. O engraçado é que, de algum jeito, quando você recomeça a se reconhecer como um indivíduo, uma coisa que é super importante, que é a definição dos termos. Então você começa a entender que a definição dos termos é aquilo que vai permitir com que você consiga se colocar como um indivíduo a partir do reconhecimento das palavras. Então, tipo assim, o que é inteligente para você? Inteligente para mim hoje, a partir do momento que eu entendi isso, era inteligência, a capacidade de você perceber a realidade. Se eu vejo, por exemplo, um chinelo e chamo isso de chinelo, eu estou percebendo a realidade tal como ela é. E se eu vejo esse chinelo e chamo ele de sapato, será que eu estou reparando ele? Será que eu estou notando ele da forma real, tal como ele é? Ou será que eu estou mudando o significado desse termo?
E aí eu comecei a me dar conta que inteligência, por ser essa capacidade de você perceber a realidade, aqueles que se dizem inteligentes, de fato, não percebem o que é a realidade em torno deles. Quando você tem Deus, Deus ele é o único rei. Ele é o único. Quando você ouvir outra pessoa falar assim, não, porque existem diversos reis, né? Isso é uma abstração humana. Deus é o único rei. Jesus, quando veio, ele fala, é o primeiro indivíduo, é o primeiro ser que demonstra essa relação para com Deus, utilizando o sentido de pai, né? O signo de pai. Deus é o pai e eu sou o filho. Ele, Jesus, não chama, ele não usa essa simbologia de rei. Ele usa a simbologia de quê? De pai. Todas as vezes, em geral, que Jesus vai falar sobre Deus, fala de rei, porque é o único que existe, o único rei que existe. Se ele é o rei, ele possui um reino. Por isso que Jesus ele fala, né, que nós devemos buscar a Deus, o nosso Pai, e que aqui, na realidade, o nosso objetivo é que nós estejamos no reino de Deus, no reino do Pai. Então, se existe um rei, existe um reino. E todos os processos que ocorrem nesse reino, a gente chama de realidade. Então, se existem esses processos dentro desse reino e que a gente chama de realidade, o efeito gerado por esses processos dessa realidade é o real. É o que é real. Quando você começa a entender que se existe o rei, existe o reino, existe a realidade e existe o que é real, quando não é real, é o quê? É uma ilusão. Então, a capacidade de se perceber o real, a capacidade de se perceber a realidade, está atrelada à sua forma de observar o que Deus está falando com você. Porque Deus conversa com você. Então, quando você, por exemplo, você olha essas árvores, quando você vai entender um pouco mais das coisas que Deus criou, você começa a entender e a observar, perceber, observar, identificar e classificar, mas você começa a notar que existe um padrão divino nas coisas que Ele fez, nessa criação divina, nessas criaturas o qual Ele fez. Então, quando um bem-te-vi, ele canta, bem-te-vi, não é? Ele de alguma forma ele varia esse canto? Não. E esse canto vem do bem-te-vi. E assim vai indo. Quando você pega uma banana, ela vem da bananeira e existe o padrão na bananeira. Existem diversos padrões que estão imersos nas coisas criadas. É só você querer observar. Existe alguma bagunça? Uma desordem? Não, não existe. É só você observar. Agora, existe a confusão humana. Então, olha, Deus nos fez, somos indivíduos, somos criaturas divinas. Deus nos criou e nos deu o livre-arbítrio, que é essa possibilidade de escolher. Escolher baseado em quê? Nas coisas que se apresentam a nós. E aquilo que se apresenta a você pode estar atrelado à verdade ou não, é como se a verdade fosse uma bússola que nos encaminha, nos direciona a Deus. Quando existe algo que é apresentado a mim, aquilo ali, de algum jeito, possui um fundo real. Agora, se não tem esse fundo, é porque possivelmente é uma confusão humana e está atrelado, então, que é uma ilusão. Então, quando você pega esses indivíduos na hora de representar, de trazer o que é inteligência, que é essa capacidade de se perceber a realidade ou o que é real, eles não fazem isso. Eles vivem num mundo de ilusão. Então, como eles são inteligentes? Eles não estão sendo inteligentes. E aí você vai achar que, tipo assim, uma pessoa... Por exemplo, aqui em casa, eu tenho minha biblioteca, muito livro, com muito livro. Mas eu não me baseio
nesses livros para ser quem eu sou. Eles são meras ferramentas. Agora existem aquelas pessoas que vão ter uma biblioteca em casa, vão usar aqueles livros, vão memorizar, decorar parte daquilo que está escrito naqueles livros para fazer o quê? Para usar como se fossem argumentos válidos, verdadeiros. Mas será que é? Ou ele só decorou? Essas pessoas possuem erudição? Não necessariamente são inteligentes. Quantas pessoas, cara, que você... Bom, pelo menos eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que têm, assim, uma bagagem erudita elevada, mas não sabe lidar com o próximo. Então, para que serviu o livro? Será que daquele livro ela não conseguiu tirar uma informação que fosse boa para tratar o seu próximo? Jesus ele nos fala para amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha que interessante, ele fala: e vos trarei um novo mandamento, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Basicamente é isso, né? Por que ele fala isso? Porque antes era você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Mas se você não se ama, como você vai amar o próximo, cara? Então o melhor que você pode fazer é amar o próximo como ele nos ensinou. Se ele nos ensinou a partir do seu testemunho, temos que nos aproximar daquilo. E a gente aprende isso através do Evangelho. E isso é usar a inteligência. A inteligência está relacionada a Deus. Porque essa capacidade de perceber o mundo real. Se Deus é o Pai e Jesus é o Filho, e Ele nos ensina essa relação entre os homens e nossa relação para com Deus, para se aproximar dele, será que estamos usando a inteligência da forma real? O que eu percebo é que existem muitas pessoas mentindo, serem inteligentes, sendo que elas não são. Na realidade, elas têm a possibilidade de ser inteligentes, mas não estão usando essa faculdade, essa capacidade. Estão sendo apenas eruditas. Inteligência está relacionada a Deus. É a capacidade de se perceber a realidade e o real. Você tem usado sua inteligência? Então a gente se encontra no próximo vídeo.